Olá, jovem adventista em Cristo e na vida cotidiana é o título da nossa lição do dia de hoje. O conteúdo da lição no dia de hoje girou em torno do que já foi apresentado logo na introdução da lição e que ao mesmo tempo já fez a conexão com o título da nossa lição do dia de hoje, que foi mostrar que a nossa santidade está ligada a duas coisas, que é a nossa posição diante de Deus e a nossa vida prática. As últimas experiências que eu venho tendo nestes últimos 2 anos que se passaram ao longo da minha vida, me fez enxergar o primeiro ponto apresentado de uma forma tão profunda. Assim, só para contextualizar para vocês a situação, já que a lição falou de posicionamento, deixa eu dar um outro testemunho meu aqui bem rapidinho. Há pouco mais de 2 anos atrás, eu passei por uma das experiências mais difíceis e ruins da minha vida, que foi a separação e o divórcio. O detalhe que chama atenção é o fato de que a minha vida poderia se dividir no período antes da separação e depois da separação. Antes da separação, eu não estava vivendo a minha vida cristã como eu deveria estar vivendo. Eu vivia ela mais como se fosse um hobby. Eu gostava de estar na igreja e tal, mas nunca passava muito disso e era muito mais uma vida, assim podemos dizer, superficial. Mas depois da separação, eu mudei completamente. Comecei a orar mais e de verdade. Comecei a ler mais a Bíblia, passei até mesmo a jejuar novamente, algo que eu já não vinha fazendo parte da minha vida cristã há tanto tempo. Ou seja, antes da separação, minha espiritualidade estava baixa, estava fraca. Aliás, não tinha espiritualidade nenhuma. Mas depois da dor, a tal da dor que tem até um ditado que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor, foi verdadeiro na minha vida. Mas o fato é que eu me posicionei e cada dia que se passava mais fui me envolvendo com as coisas de Deus e com as coisas ali espirituais, que é algo que eu já testemunhei em outra lição deste trimestre também. E eu fui fazendo isso cada vez mais, fui me envolvendo nisso e com este posicionamento, o resultado foi que cada vez mais algo de interessante ia acontecendo em minha vida. Primeiro, comecei a passar uma e outra lição na classe de jovens que eu frequento. Depois passei uma ou outra introdução da lição dos jovens, que é esta que nós estudamos, nos cultos do JAs à tarde aqui na igreja. Também recebi a oportunidade de estar pregando a mensagem de Deus nos cultos aqui, e também convite para estar nas outras igrejas aqui do distrito também levando a mensagem, e cada vez mais essas coisas foram acontecendo. E hoje, pela graça de Deus, me tornei o professor da classe dos jovens. Passo também com mais frequência a introdução da lição aos sábados aqui nos cultos dos jovens. E agora uma outra novidade. Vou começar a fazer o cartão líder jovem para me tornar oficialmente um líder jovem mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha só quantas bênçãos em minha vida como resultado do posicionamento que tomei desde então, e em breve, se Deus quiser, também estarei participando do maior evento de jovens da nossa divisão que estará acontecendo em Brasília, que é a Convenção Maranata. E você vai participar deste evento também? Espero que você também esteja lá. E quem sabe lá nós não gravamos junto a lição dos jovens aqui para o canal. E lembrando que as inscrições estão se encerrando em pouco tempo. Voltando para a lição, lógico que a nossa vida, depois que nos tornamos cristãos ou nos posicionamos, não é um mar de rosas somente. Tem os seus espinhos também, tem as suas oscilações, que é até algo que o autor da lição no dia de hoje nos apresentou e que também já foi até um tema geral de uma semana que nós estudamos alguns trimestres passados. Se eu não estou enganado, foi na lição sobre a sexualidade, no qual nos mostrou que a nossa vida cristã se divide em 3 fases. A fase da justificação, quando somos batizados, a fase da glorificação, quando seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e a fase da santificação, que é essa fase que nós vivemos. E a expectativa que nós temos em relação a essa fase, assim como a lição que eu citei nos trouxe também, é que essa fase seja uma linha crescente e constante, sem altos e baixos. Mas na realidade é bem diferente. Ela é cheia de oscilações, cheia de altos e baixos. E assim também é na minha vida e vai ser na sua vida também. Ao dizer isso, eu quero que você entenda que você não deve se desesperar por haver pecado a tal ponto de achar que não tem solução para o seu caso. João escreveu que nós temos um advogado junto ao Pai,
fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Realmente nós não devemos pecar, mas infelizmente caímos em nossos prazeres carnais, em nossas concupiscências dos olhos, ou até mesmo na soberba da vida, e assim pecamos contra Deus, entristecendo ao Espírito Santo. Este advogado que todos estes sacrifícios que estudamos ao longo do trimestre apontam e se cumprem nele, pode advogar pelos nossos pecados que cometemos, desde que nós seguimos aquela ordem das ordens de acordo com o nosso estudo da semana anterior, que é depois de se arrepender, receber o perdão, venhamos a abandonar os pecados. E então a nossa vida cotidiana, depois do nosso posicionamento, após ter reconhecido toda essa grandiosidade de todo o sacrifício que foi feito em nosso favor, e de ter em mente que não devemos vacilar e viver pecando voluntariamente, e também que devemos nos envolver e se relacionar com Cristo, com a palavra de Deus cada vez mais, para que assim nos acheguemos cada vez mais perto dele, acontecerá que, como resultado de tudo isso, passaremos a refletir o caráter de Deus em nossas vidas, que é santo, puro e perfeito. Assim deve ser a nossa vida em Cristo e na vida cotidiana. Se nós não seguirmos esta fórmula, estas instruções em nossas vidas, nunca receberemos do derramamento do poder do Espírito Santo sobre nós. Nunca que a chuva serôdia será derramada em mim e nem em você. A canção que me vem à cabeça neste momento é a de Fernando Iglesias, que diz assim: por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos ou uma fé adormecida? Mandamentos que insistimos em quebrar. Precisamos nos posicionar em nossa vida cotidiana em Cristo para que recebamos o poder de Deus, o qual nos capacitará para realizar prodígios, sinais e maravilhas. E para continuar aprendendo cada vez mais, vamos aproveitar o estudo dessa semana. Vamos viver uma vida santa. E o capítulo 19 do livro de Levítico é uma peça-chave para ver uma grande compilação de leis e regras fundamentais para alcançarmos essa santidade em nossas vidas. Esse foi o resumo da lição.